Vou te contar. Temos um tema muito interessante para você: Apocalipse. E para isso estamos recebendo aqui o pastor Carlos Cardoso e o pastor André Cruz. Eles fazem parte do ministério Eu Sou a Igreja. Eles trabalham com um projeto muito interessante, que é o projeto Arrependa-se. Márcia, que interessante. Temos que nos arrepender, hein? Senão nós não vamos morar no céu. Pastor, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer também o senhor, pastor, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa é sua. A gente quer que o senhor fale um pouco do seu projeto, da sua missão. É isso que vai ser bacana a gente entender o que Deus fez na sua vida, o que fez na vida do senhor também. Passa um pouquinho da sua experiência pra gente e depois nós vamos chegar no Apocalipse. O Apocalipse é no final, pra não assustar ninguém, né? Senão vamos desligar, não vamos sair. Vamos de Gênesis, exatamente, vamos pela criação. Pode começar, pastor Carlos. Senhor, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E o projeto Arrependa-se nasceu na pandemia, né? No pleno lockdown. Eu tenho trabalho na internet, canal no YouTube. E aí veio um desejo no coração de sair nas ruas pregar. Né? No momento estava todo mundo em casa, eu falei, vou para a rua. Interessante. E aí eu falei numa live, e uma irmã me doou uma caixa de som e uma oferta para começar. A irmã Eliane, ela é lá de Itapeva, interior de São Paulo. E aí eu comecei em São Paulo, eu fiz a Avenida Paulista, fiz Osasco, eu falei, vou viajar o Brasil inteiro. Aí na pandemia, no lockdown mesmo, eu viajei os 27 estados do Brasil. Gente, olha, que coragem. Todas as praças. A gente foi em todas as praças do Brasil. Foi aí que eu conheci o pastor André. Ele entrou em contato comigo. Eu falei, eu tô precisando de alguém aí para fazer lanche, que a gente distribuía lanche. Isso aonde? Aqui no Rio. Aqui no Rio. Daí ele entrou em contato comigo. Tava no YouTube assistindo. Que propósito, né? Unipropósito. Aí a gente foi nos 27 estados do Brasil, né? A gente levava máscara, levava alimento para quem tava na rua e profetizava que era tempo de arrependimento. É aí que veio e nessa, no meio da pandemia, e principalmente para moradores de rua. Nossa, principalmente. Muito forte. Aqui mesmo, quando a gente fez aqui, tem gravado, foi muita gente, né, pessoal? No Rio de Janeiro, muita gente tava na rua. Largo da Carioca. Né? E eu costumo dizer que morador de rua não pegava Covid, eu ia falar assim, eu não conheci, não soube que morador de rua, em todos os lugares eu perguntava e ninguém pegou. Não pegou. Incrível. Que anticorpos é esse? Anticorpo de Jesus. Porque não existe. O cara tá ali fragilizado, sem alimentação, e a gente em casa que come do bom e do melhor, toda com máscara, ninguém chega perto. Eu peguei Covid, mas foi bem fraquinho, graças a Deus, que nem precisei me internar nem nada. Deus foi muito bom. Eu já fiquei 40 dias internado, pastor, com Covid, né? Eu vi a morte de perto. Viu a morte. Mas Deus operou com milagre e me tirou daquela situação. Aí o pastor falando que fez esse trabalho com moradores de rua, então foi um momento muito difícil para esses moradores de rua, inclusive. Sim, a gente amparava eles. Por mais que alguém quisesse ajudar, ninguém queria sair de casa, né? Sim. E o medo também, né? O medo, né? Na realidade, foi a crise do medo, né? Eu falo assim que a melhor forma de você dominar pessoas é o medo. Então as pessoas elas foram totalmente amedrontadas para não sair mesmo e não obedecer todo um sistema. E daí outra questão. Mas dessa questão do projeto, daí o projeto ganhou notoriedade na pandemia no mês de março, que eu falei no canal, eu quero ir até o presidente, que era o presidente Bolsonaro, e aí a gente foi lá, e foi algo sobrenatural para quem acompanhou, né? A gente fez o trabalho em Brasília. Você tem essas fotos? Tem. Depois manda pra gente que a gente vai colocar na edição, né? De falar com o Gabriel aqui, vai ficar bacana. Sim, a gente tem vídeo na internet, tem as fotos, e aí, nessa ida em Brasília, Deus nos levou, e tem na filmagem, ele só abriu a porta do carro,
bem na minha frente, lá na frente da casa dele, né? Onde era a casa dele. E aí eu falei com ele, eu falei, tem muita gente lhe bajulando e não é tempo de paz e prosperidade do Brasil. O Brasil precisa se arrepender. Olha. E foi algo tão forte que todos os repórteres, porque muito repórter CNN, SBT, Record, estava tudo ali. Depois todos vieram, olha, o senhor foi o único pastor que veio aqui e falou a verdade pro presidente. Você vê que até o povo sabe, que todo mundo, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer prosperidade. E daí dessa notoriedade o projeto daí alavancou. Daí a gente ele chorou, né? Ele chorou, o olho dele encheu de lágrimas. E dessa daí a gente foi para o Equador, aí através do canal do projeto chegou no Equador. Aí a gente foi para Fortaleza, abriu uma base, foi onde a gente tem o pastor Carlos hoje lá, que é o coordenador lá. Outro Carlos. Outro Carlos Vieira. Aí veio aqui para o Rio de Janeiro o pastor André, a gente se aliançou, daí a gente está com a base aqui. Aí a gente foi para a África esse ano e chegamos no Amazonas também, lá nos ribeirinhos, entre a Colômbia e o Peru. A gente tem uma base muito grande do projeto lá, a gente conheceu pastores lá que estavam assim abandonados, com um sítio gigantesco lá, abandonado. E aí a gente chegou lá e ressuscitou a obra lá. Hoje a gente faz evento lá nesse sítio. O sítio tem capacidade para hospedar 400 pessoas no meio da mata. Que isso, gente. E faz parte do projeto. Eu vou estar lá agora em setembro, dia 12. E aí o negócio ganhou uma proporção, né, na internet, daí que a gente tem o ministério online também. E aí foi todo um trabalho aí que é Deus, né? Um propósito, é o momento. É o momento. Deus com certeza usa as pessoas para ajudar, mas esse seu projeto, se tem ajuda de alguém, é tipo uma ONG, alguém dá... Como? O povo ajuda através do canal, né? Então, eu digo que a fé é um cheque em branco que Deus dá na mão da gente. Então vamos aproveitar para deixar aqui o endereço. Sim, para quem puder ajudar. Porque você pode ter até a boa vontade de ajudar, mas se você não tiver a parte financeira para poder... Sim. Como é que você vai viajar? Como é que você vai comprar as coisas? Então você depende, a não ser que você seja um milionário, milionária aí, como tem aí, né, agora, entendeu? Que possa fazer isso. Então tem que ficar mesmo à disposição de Deus e Deus ir colocando, que é difícil. Qual o nome do canal, pastor? PR Carlos Cardoso. PR Carlos Cardoso. Tirando o véu, né? Então. E tem o outro PR Carlos Cardoso, Tirando o Véu. São 2 canais no YouTube que eu tenho, que eu trabalho com 2 por causa da censura. Mas assim, eu vejo que todo, né, o tanto de coisa que já foi feito e está sendo feito, eu vejo que tudo é um propósito, né? Deus, ele me dá a visão, eu exponho a visão e Deus manda o mantimento para que aquilo se realize. Então já está assim, nesse nível, né? Então, que nem eu fui na África agora, a gente vai adotar 15 missionários, né? 15 pastores na África. $30 cada um, parece. Então, dá quase. Aí, pela fé, né? Pela fé. $30 na África é mais de meio salário mínimo, né? Na Angola, o salário mínimo lá é $50. Então, o que eu pensei, vou ajudar essas pessoas, vai dar para eles fazer uma boa compra. Eu fui no mercado, dá para eles comprar o gás e a água, que lá não tem água potável. E eu falei, é o que eu posso, né? Eu não posso chegar também e fazer imagine você prometer. Sim, claro, e não tem que ir. E aí eu vim pro Brasil, daí lancei o desafio na internet e em poucos dias já tinha os mantenedores certos. Maravilha. Então assim, é uma coisa assim que vai, Deus vai colocando, porque é outra coisa, né? Que eu sempre digo, o povo quer ver o que está sendo feito. Sim, claro. Né? Então, se você tem visibilidade que o negócio está acontecendo, o povo tem prazer em ofertar, né? Tem prazer em abençoar. A questão de confiar. A gente pede para ver. Porque assim, porque tem tanto... Desculpa, eu vou usar um termo bem chulo aqui. Muito picaretas aí, gente, que usa... Você vê na internet pessoas que diz que é doente, aí pede para fazer aquela vaquinha, não sei o quê. As pessoas ficam com paixão, vai lá, deposita, o cara... golpe, entendeu? Então você não sabe mais. Hoje a internet é meio complicado você confiar. Então, pastor, assim, eu tenho um pouco de medo de internet, porque eu já tomei golpe, né? Como eu falei, já conversamos antes, a filha do Mr. Zero aqui,
faz trabalho de venda, de divulgação pela internet, e ela estava explicando tudo direitinho. Eu falei assim, eu já não confio mais. Aí tem gente que bota lá aquela vaquinha, né? Na vaquinha. Vaquinha online. É online. Aí você vai lá, deposita um dinheiro e é mentira. As pessoas, então, como é que você vai acreditar? Vai ser esse cara aí, vai dizer, desculpe do termo, esse cara ele é apaixonado, isso aí é golpe, tá querendo dar um golpe. Então, quando a gente não é duvidar do ser humano, na verdade até tem que duvidar um pouco, porque hoje está complicado de encontrar pessoas sérias, que eu não sei encontro, nem acredito. Não, ele não existe, essa pessoa não existe. É verdade. Não é verdade? Não existe. Que nada, o que você escuta, pastor faz, pastor acontece, pastor roubando, eu vou ser pastor também. Vai ser pastor, se você não tiver o chamado para isso vai acontecer na tua vida, vai pagar um preço. Então isso daí, quando o senhor fazer e mostrar, entendeu? Eu brinco que a gente quando mata a cobra, mostra o pau, não. Você tem que mostrar a cobra morta, porque o pau você pode pegar qualquer um, entendeu? Então eu quero ver a cobra, o pau, eu não quero saber, entendeu? Então isso é interessante da gente saber que é um trabalho sério, que o senhor faz, para que as pessoas também possam se compadecer e olhar assim, poxa, esse pastor é sério, essa obra é séria. Porque a gente já não confia mais em ninguém. Mas uma pergunta, eu vou interromper, já interrompi, né? Isso o senhor sentiu esse desejo de fazer isso com que idade? Não, aí meu trabalho de rua mesmo é desde a minha conversão. Desde quando eu me converti, que eu me converti numa casa de recuperação, era viciado em droga. Então minha paixão por obra missionária sempre foi desde do meu chamado mesmo, né? E a questão de eu estar na Angola hoje, desde a minha conversão, meu sonho era ir na Angola. Inclusive eu já tinha tido convite para ir para os Estados Unidos, para outros lugares, nunca fui, porque eu falava assim, eu só vou para outro país depois que eu for na Angola. Eu já tinha ido no Equador, aqui na América Latina eu já tinha ido por questões, né? Aí eu fui na Angola, porque era algo lá do início da minha conversão. Meu sonho de estar na Angola. É algo desde o início. O senhor conheceu as drogas com quantos anos? Com 14 anos. 14 anos. 14 anos. E o evangelho? Com quase 18. Quase 18. Isso na clínica que ele estava. Quer dizer, pastor, desculpa que eu vou falar. Às vezes Deus tem um trabalhar dele que a gente não entende o trabalhar dele. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser viciada para poder, entendeu? Mas tem pessoas que não adianta você falar. Ela tem que viver o momento, ela tem que sentir na carne, e muitos sentem e esquecem, entendeu? Mas quando é propósito de Deus lhe levou para um centro de recuperação. O senhor já contou antes dos bastidores que o senhor tem irmãos, mas eles eram viciados? Sim. Então, eles são pastores? Não. Então, aí tá vendo? Então o propósito era com o Senhor. Não que se eu tivesse que entrar na droga, eu falei assim, não, esse é meu escolhido. Ele entrou aqui de gaiato, não é para ele estar ali. Ele foi lá e resgatou, entendeu? Então, para quê? Para se cumprir o que ele queria, que o Senhor tentou interromper a obra de Deus na vida do Senhor. Mas Deus foi tão misericordioso com a sua vida que precisou sentir na carne para poder saber que o Senhor tem uma missão e que faz esse belíssimo trabalho, como o Senhor está falando. Meus parabéns, que Deus te abençoe o Senhor aí. E o pastor André? Não, o pastor André está de stand-by. Aproveitando esse momento, ele não nasceu no lar evangélico, né? Não nasceu no lar cristão e teve que passar por esse perrengue todo para poder então ser amassado, né, e moldado por Deus. E o pastor André, só aproveitando esses versos, sim, claro. Já foi o contrário. Ele nasceu no lar evangélico, né, pastor? Isso. E o que o senhor achava dos crentes? Então, depois você volta, é meio complicado, né? A gente que nasce, muitas das vezes a pessoa diz, não, nasceu na igreja, num berço evangélico, então vai caminhar. Mas muitas das vezes nós tem uma experiência muito ruim, muitas das vezes, né? Vai crescendo, vai vendo coisas e vendo coisas assim dentro da igreja que eu não me agradava. Mas quando eu fui entendendo, né, assim, pro lado do mundo, tipo, dentro da igreja, aquele processo todo religioso, né? E a gente vai vendo que muitos falam, mas não praticam. Aí a gente vai se entristecendo, né, com aquele sistema tudinho lá dentro. E eu fiquei meio desapontado, né? Não com Deus, mas com os homens. Sim. Aí a tendência, né, se não tiver alguém para orientar, a tendência é desvia mesmo. Afastar dos caminhos, como
muitas das vezes as pessoas falam, não, mas é filho de pastor, tem que ser pastor. Não, é por aí também, né? Se não tiver o chamado, exatamente. Você não necessariamente precisa ser pastor, pode ajudar filho de pastor na obra, paga um preço alto, paga mesmo. Porque ele tem que ser exemplo a todo mundo, né? E é cobrado. Então, voltando lá para o voltando. Vou de volta. Aqui é Campinho de Volta. A gente quer saber de tanta coisa ao mesmo tempo. A gente fica, aqui fica uma ansiedade, porque eu estou aqui impactada. Mas vai lá, pastor, vai lá, pode ir. Não, aí a questão da África em si foi da conversão, que eu tive o desejo, e daí Deus me levou, né? A gente fez um trabalho lá tremendo. E deixamos uma base do projeto Arrependa-se lá muito forte, que está trabalhando lá há 20 e pouco. Todo sábado a gente alimenta 200 crianças. Né? Que lindo. E os 15 pastores, eles estão com uma missão de fazer um trabalho ao ar livre, um trabalho com criança por mês, que estão ligados a nós, fazer trabalho de rua. E eles estão pregando em ônibus, estão pregando nas ruas, tem criança evangelizando. Olha que lindo, né? E esse é o propósito, né? Eu vejo que a igreja, ela não foi chamada para dentro, a igreja é para fora. Eu também concordo com o senhor. Então, não é só ficar sentado no banco. É o nome igreja, né? Chamado tirado para fora. E aí a gente tem, e graças a Deus, assim, eu tô maravilhado pelo que Deus está fazendo. A gente tem um trabalho muito forte no Ceará, lá no Amazonas, assim. Semanalmente tem muita gente sendo evangelizada e ganhando alma, sendo salva pelo projeto Arrependa-se, para a glória de Deus. Interessante. Interessante. Bem interessante. Bem, nós temos um assunto aqui agora, já conhecemos um pouco da história de vocês, né, do ministério de vocês, e nós temos algumas dúvidas. O Mr. Zé queria, né, à luz da Bíblia, algumas perguntas, algumas questões que eu particularmente tenho, como ele também. Ele viu um negócio aí uma matéria que diz que, né? O Arquivo Nacional está disponibilizando imagens de OVNI. Os mais recentes avistamentos estão disponíveis, coisa que era mantida em segredo e tal, mas é um assunto tão comentado hoje nas mídias, né? E várias testemunhas falando de situações extraordinárias. Então, pastores, e aí, acreditam em OVNI? Vou deixar o pastor André primeiro. Jogou pro senhor. Acho que são extraterrestres, não são extraterrestres. Nós somos, né? Nós somos extraterrestres. Nós somos celestiais. Celestiais. Então, na minha visão, né, eu acho que são demônios, né? Demônios. Extraterrestres nada mais é do que demônios. E tem essa agenda aí, agora que o pastor entende mais do que eu, né? Sobre essa agenda que estão querendo trazer isso aí, porque com certeza eles sabem que vai ter o arrebatamento da igreja, estão falando da vinda de Jesus, e vai ter que ter um culpado, né? Que vai sumir milhares de pessoas. Quem são essas pessoas? Para onde foram essas pessoas? E a nossa meta é essa, é subir, né? Então, nós estamos vivendo já o apocalipse, como diz, né? Já estamos, o apocalipse é iminente. Então, estamos vivendo aí para a volta de Cristo, né? Essa esperança do crente da igreja, do crente lavado e remido no sangue de Jesus, né? É ser arrebatado. Então, vai sumir. E quem vai colocar a culpa? Nos extraterrestres. Vou te contar, né? Vou te contar. Então, agora eu gostei, pastor. Já entrou no nosso clima. Gostei. Pode contar mais. Então, eu posso falar? Então, assim, existe até é bom as pessoas pesquisar sobre o projeto Bluebeam, né? Bluebeam, né? O que é o projeto Bluebeam? É um projeto da NASA que vai criar holografias para unificar as religiões. Isso quem vazou essa informação da NASA, e foi 4 repórteres depois que publicaram isso, os 4 morreram, né? Um disse que se suicidou, outro disse que foi assassinato, outro foi acidente de carro. Então, assim, o que é o projeto Bluebeam? A gente, através da tecnologia, hoje a gente chama de holografia.
qualquer tipo de imagem que eles quiserem criar hoje no céu, eles criam. Não é só a imagem como som. Então, existe, por exemplo, eu vou dar um exemplo da 5G. Quando você pega a antena da 5G na internet, você vai ver que tem árvore. Não tem esses relógios no meio da cidade? Tem. Antena 5G, ponto de ônibus, aquele que tem o vidro, antena 5G. Então, se você só puxar aí na internet, você vai ver antena 5G, você vai ver torre de igreja. Então, tudo isso pode criar uma conexão com satélites, e eles podem criar imagens, eles podem criar, quem assistiu Independence Day, aquela invasão daquela aeronave gigantesca sobre Nova York, eles têm poder de criar isso hoje, que são imagens e sons de qualquer coisa. Né? Isso. Já está em teste já. Então, lá no meu Instagram, por exemplo, se você for lá PR Carlos Cardoso no meu Instagram, você vai ver uma imagem de uma nuvem que parece que ela está saindo fumaça, como um círculo lá, algo pegando fogo. E aí vem essa questão das nuvens, e aí vem muitas questões que tudo cria medo. Então, aí, o fim do projeto do UBI em si seria criar hologramas, por exemplo, do mundo budista de Buda, muçulmano Maomé, cristianismo Cristo, e criar um mecanismo de ligação de religião para um domínio total, né? E quem tem até uma repórter lá do Ratinho, que ela fala abertamente sobre isso, entrevistando pessoas que falam sobre esse projeto, e tem muita matéria na internet sobre ele. Outra questão é que a questão de vazamento de imagens começou no ano passado, né? A CIA, o Pentágono começaram a divulgar imagens, Marinha Americana, Exército Americano, de avistamento de muita coisa, de corpos celestiais. Aí existe a Área 51 nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é a área de extraterrestres. Diz que tem extraterrestres lá, guardado pelo governo americano e tal. Só que lá dentro da Área 51 existe a construção de aeronaves de tecnologia reversa. Então, o que seria a aeronave de tecnologia reversa? É um disco voador. Ela consegue ficar parada então, assim, tem muita coisa criada pelos homens, né? Pelos próprios homens né? E aí nós temos drones, mas só pra gente descontrair, por exemplo, o OVNI que foi visto em Belo Horizonte era uma pipa. Eu não sei como é que chama aqui no Rio de Janeiro, se é pandorga, se é pipa, se é raia. Era uma pipa. Era uma pipa com luz de LED. Aí eles filmaram, parecia um disco voador. Mas semana passada nós tivemos um apagão no Acre, em Rondônia, e disse que foi vista várias luzes amarelas no céu, né? E muitos dizem sobre esses terrestres. Quando nós partimos para a Bíblia, né, os ufólogos usam Ezequiel capítulo 1. Se você pegar Ezequiel capítulo 1, você vai ver um disco voador. Você vai ver rodas sobre rodas com olhos e se movimentando. Sim. Não é um disco voador? E era o que movimentava o trono. Então, quando você olha para a Bíblia, né, a gente não pode desacreditar de seres celestiais. A gente tem anjos e tem demônios. E os demônios, eles atuam nos principais, nas potestades, nas regiões celestiais. Outra coisa que está acontecendo, que está ligada a essas aparições de muita coisa no céu hoje, é que a gente está em plena inversão dos polos magnéticos da Terra, né? Então a gente está tendo muita anomalia no campo magnético da Terra, está tendo uma inversão desses polos, que está gerando muito cataclisma climático. Por exemplo, o frio que está no Brasil, o calor, a seca, tem muita ligação ao que está acontecendo, e isso também enfraquece o campo magnético da Terra. Então é como que o campo magnético ele nos protege. Ele estando fraco, as coisas entram no espaço, elas penetram no espaço. Então existem muitas questões que vai nos distanciar de extraterrestres, mas de fenômenos que estão acontecendo e de coisas que já estão sendo criadas e testadas para domínio das massas.
Você falou então, de medo, o medo que acaba com sim, o ser humano. É o a melhor forma de controlar o ser humano é criando medo. Criando medo. Olha, nuvem, que aparece um cavalo com um anjo, já apareceu quanto? Projeto Bluebeam. Então, eu só te falo assim, e tem alguma coisa na Bíblia que eu não sou expert, mas assim, que fala que nos finais dos tempos, tipo assim, se você estiver no campo, fica no campo, não saia do lugar, que iriam aparecer falsos profetas, aparecer. Então hoje tá difícil você. Muita gente faz montagem, você vê esse negócio de holograma aí, pessoas que estão pegando foto de pessoas mortas, estão editando, abraçando a pessoa. Eu pego o meu pai que morreu, minha mãe, e estou eu abraçando como se fosse estivesse do meu lado. Olha como é que tá. Esses robôs aí que estão fazendo aí. Que se eu começar a gente pira. Se eu começar aí uns falam, não, porque o mar vai invadir a terra, vai acabar, que não sei o quê. Aí você vê as pessoas falando aí que agora vai ser o Rio de Janeiro que vai ser inundado, que eu moro na quadra da Atlântica, aí eu já tô com medo do o mar, eu digo, ai meu Deus. Aí eu falei assim, gente, ressaca sempre teve. Eu falei agora com o Mr. Zé, antes de os senhores chegarem aqui, eu falei, Zé, essas coisas todas que estão acontecendo, foi o homem que criou. Por quê? Porque ele abusou da natureza. O que acontece? O mar, a Avenida Atlântica, ela só tinha uma calçadinha e o resto é tudo mar. O que eles fizeram? Eles aterraram, ele invadiu. Falei isso essa semana. Então, o mar vai tomar o que? Porto Alegre também. Vai tomar. Só que, olha, e o que acontece? E esse mar pega até uma rua... até Santa Clara, então vai morrer muita gente mesmo se o mar reagir, porque é a natureza. Inclusive você comentou, né, que Deus falou que não ia mais acabar o mundo por água, por fogo. Ou por água, né? Então, e por que das inundações? Aí foi quando... Exato. Porque... Existe o curso... O que existe? Existe o ciclo natural da Terra. Sim, natural da Terra. De resfriar e aquecer. Daí, por exemplo, se for polemizar aqui, se você for estudar sobre o aquecimento global, a Terra está no período da resfriação e não do aquecimento. Então, e quando você estuda sobre a questão da Antártida, os paredões de gelo, eles nunca diminuíram. O que protege mesmo a temperatura e o clima da Terra. Então existe muita narrativa sendo criada para criar um medo. Exatamente. E aí entra a questão, né, dos eugenistas, globalistas, que eles criam a ideia, nós temos que salvar o planeta. Então, por exemplo, se você pegar, hoje carro elétrico. O pessoal está dizendo, vamos comprar carro elétrico vai salvar o planeta. Você já viu o tanto que é tirado da natureza para fazer uma bateria? É um absurdo, se você for analisar. É verdade. Meu sobrinho comprou nos Estados Unidos o carro dele elétrico. Comprou. Então, assim, eles criam uma ideia e aí vem isso é uma cultura apocalíptica. Nossa, né? Se você for ver, isso está ligado ao apocalipse. Por exemplo, o Papa Francisco, ele é totalmente adepto a Gaia, né? Existe até uma missa que ele fez para Gaia. Gaia, na mitologia grega, é a Mãe Terra. E dentro dessa mitologia, a Gaia está enferma. Gaia está doente e precisa ser curada. Se eu perguntar hoje para qualquer público, como eu já fiz dentro de igreja, quem é o culpado pelo aquecimento global? Todo mundo diz, somos nós. Não é o ser humano que é culpado pela destruição do planeta. Porque quando você aceita que você é culpado, foi você que infeccionou Gaia, você que está causando a doença. Então, quando você aceita que você é culpado, você está dando uma carta a eles a destruir, exterminar uma boa parte da população, que faz parte da agenda. Você reduz a população para manter o planeta salvo e uma boa qualidade de vida para todos. Dentro dessa agenda, existe essa ideia. Quem destrói o planeta hoje é a China e os Estados Unidos, são os maiores poluidores do mundo. Então, quando você olha para essa ideia, as pessoas elas são programadas para aceitar que são culpadas. Aí, por exemplo, eu não vou comer mais carne, porque o pum do gado está poluindo o planeta. O agronegócio, agora veja que a Bíblia fala sobre fome no Apocalipse, eles dizem que 33% do aquecimento global é causado pelo agronegócio.
Para justificar o extermínio. Ou acabar a comida. Acabar a comida, né? Então, Bill Gates é o maior fazendeiro dos Estados Unidos. O maior, é o cara que tem mais terra nos Estados Unidos. E Bill Gates é eugenista. Ele é totalmente ligado à agenda de extermínio do planeta, de parar de comer carne, toda essa questão. Então, assim, ele não comprou terra para produzir comida, ele comprou terra para parar de produzir comida. Hoje, por exemplo, a JBS, eu estou aqui com a matéria, a JBS está construindo a maior indústria de carne sintética do mundo, né, na União Europeia, e tem uma base em Florianópolis. O que é carne sintética? Eles vão colocar a célula do boi e vão programar em máquina 3D a carne, vai ter o sabor, vai ter a textura, mas é carne sintética, não é mais carne. Então, assim, o Burger King e o McDonald's já vendem essa carne. E as pessoas comem e não sabem. Mesmo. Então, olha... olha, entendeu como é que é? Burger King mais? Burger King e McDonald's, eles já vendem carne sintética. Meu Deus do céu! Eu só prefiro um pé de galinha lá. Galinha. Então, o que está acontecendo, né? A visão apocalíptica, o que as pessoas precisam dizer? O Apocalipse, ele é uma profecia. Então, assim, todo mundo acredita em Jesus. Daí você pega, Jesus foi anunciado desde o Gênesis, uma profecia, vai nascer da sêmen da mulher, vai nascer de uma virgem, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, vai morrer numa cruz, Isaías 53, vai entrar em Jerusalém montado num jumento, Miqueias 4, quer dizer, tudo que foi falado acerca do nascimento virginal, morte, ressurreição e ascensão se cumpriu. E aí quando você fala da volta de Jesus, só no Novo Testamento é mencionado 318 vezes que ele vai voltar. Só no Novo Testamento. Então quer dizer, se tudo se cumpriu, a vinda de Cristo vai se cumprir. Como o juízo de Deus virá sobre a terra. Então assim, e aí eu preciso entender quem é que Deus usou para cumprir a profecia. Não foi anjos e demônios apenas. Foi o homem. O homem é o ponto de contato para a profecia se cumprir. Então, quando eu digo que Bill Gates é o maior fazendeiro do mundo e ele é contra o ser humano comer carne, ele está sendo usado para quê? Para cumprir a profecia. Quando você vê o totalitarismo que o mundo está caminhando, a gente está caminhando para o totalitarismo mundial, de um controle totalitário mesmo, que é o sistema do anticristo, que está vindo da China. A China está se infiltrando em todas as nações do mundo e está comprando os governos e está pagando dívida, gerando um monte de benefício automaticamente para tá criando a nova rota da seda, criou um sistema monetário para destruir o dólar. Então, assim, todo esse... comprando os portos, tudo. Comprando todos os portos. Então, assim, quando você vê todo o sistema que está sendo isso, é para um totalitarismo, é um controle mundial. A China é o protótipo do mundo daqui a 10 anos, no máximo. Então, o que é a China? A China sabe o que a pessoa come, quantos litros de gasolina ela coloca no carro, quantas multas ela tem no trânsito, tudo que a pessoa faz, a China sabe. Crédito social, né? Quanto tempo uma criança está jogando? Aí se um cidadão chinês for um mau cidadão, ele perde pontuação no crédito social e perde dinheiro. Ele é proibido de viajar, ele perde acesso à internet, e se for um cidadão muito ruim, ele diz, não é uma prisão, é um campo de concentração. Aí acha assim, no Brasil não tem isso? Não tem? Avaliar lá o Uber te avalia também? Tudo pontuado. Tudo que está ligado à pontuação está ligado a um sistema de se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Então, assim, a gente está dentro de um sistema de totalitarismo. Então, quando você vê Xi Jinping, Rússia, todo esse sistema, a própria América que está quebrando, a América está quebrando dentro do mundo. Então, assim, todos os líderes globais, eles estão sendo usados por Deus para cumprir o que está escrito. O controle, né? Em Daniel, né? Das tautas. Isso. Deus no controle das nações. Existe um tempo determinado por Deus, então é um cumprimento profético. Então, assim, porque quando a gente fala, eu estudo sobre geopolítica, né? Se eu chegar para vocês, por exemplo, Illuminati, todo mundo diz, Illuminati é a teoria da conspiração. Não é. É só você estudar, por exemplo, todo mês de maio é noticiado mundialmente a reunião do Clube Bilderberg. Mundialmente, a mídia anuncia. Então, quando você estuda sobre o Clube Bilderberg, ninguém sabe o que é tratado lá, e tem participantes da reunião que ninguém sabe que participou dessa reunião. É uma reunião ultra secreta. Aí nós temos o BRAS, Fórum Mundial Econômico. Você tem as famílias mais poderosas do mundo,
quando você pega a família Rothschild, que é dona do Banco Mundial e do Banco Central, os Rockefeller na América, a família Morgan, né, a família real britânica, todos estão dentro de um sistema. E aí eu vou dar um exemplo bem simples. Dentro dessas 13 famílias que existem, eles não podem casar com ninguém fora deles. Aí teve... O que aconteceu agora? O príncipe William casou com aquela atriz, né? O que ela foi excluída. Foram excluídos. Por quê? Não pode casar. Não pode. É proibido. A Diana foi morta. Se você puxar no Google aí onde é o cemitério da Diana, eles colocaram o cemitério da Diana dentro de uma ilha isolado do mundo. Eles isolaram a princesa Diana. Então, assim, existe. Não adianta a gente pensar que não existe um sistema que está por trás. E o que eu costumo dizer sobre isso? Eu tenho até curso sobre isso. O que o diabo ofereceu para Jesus no deserto? Todos os reinos, né? Todas as maravilhas desse mundo. Jesus não aceitou. Não aceitou. Essas famílias aceitaram. Então, assim, e elas são coordenadas pelo espírito do anticristo. E elas estão obedecendo o que está escrito na palavra. Então, tá adiante. Então, assim, vai te contar. Quando a gente olha, por exemplo, a política, não é que é esquerda e direita. Você vê, o Brasil não tinha essa polarização política. Qual é a melhor forma de você dominar um povo? Não é unindo ele, é dividindo. Você destrói ele, dividido, e depois você vem e implanta uma ordem. O Brasil está dividido. Tem famílias divididas, tem amigos que se romperam. Teve irmão de igreja que brigaram até hoje. Por causa de polarização. Aí quando você vê o que é esquerda e direita dentro de um sistema global hoje, são braços e uma cabeça. Obedece o mesmo sistema. A prova disso foi agora, quando o Pablo Marçal foi arrancado das redes sociais. Não foi o PSD, foi todos os partidos que se uniram. Todos estão unidos para destruir ele. Então não foi esquerda e direita. Então isso quer dizer, todos estão unidos para um propósito, vamos destruir o Pablo Marçal. A Carmen Lúcia provavelmente vai tirar ele da candidatura de São Paulo. Por quê? Porque ele não faz parte do sistema. Do esquema. E você Bolsonaro? Tá entendendo? E Bolsonaro também não fazia parte do esquema? Como que é? Todo presidente da República tem que fazer. E tem um vídeo do Bolsonaro assinando o acordo, né, com o Clube Bilderberg aqui na América Latina. Tem um vídeo, tá lá no canal dele, eu já mostrei isso no meu canal. Ele teve que assinar o acordo para se tornar presidente. Ninguém assume uma presidência de país nenhum hoje se não tiver alinhado ao sistema. Só vou dar um exemplo do Bolsonaro. Antes de ele ganhar, ele dizia, eu vou abrir as reservas de nióbio do Brasil. Só o nióbio do Brasil, que é o minério que movimenta a tecnologia mundial, coloca o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, acima dos Estados Unidos. Olha aí. O Brasil é o país mais rico do mundo. É verdade. O Brasil tem a maior reserva de água, de minério, de nióbio, mais de 90%. É a fazenda do mundo. Então, quem é que controla o nióbio do Brasil? É a família Rothschild, é o Banco Mundial. Nem o preço de mercado de bolsa o Brasil tem interferência. Então, o Brasil, daí dizia, antes dele se eleger, ele vai liberar as reservas, ele vai fazer, e o Brasil vai virar uma potência. Ele não abriu nenhuma reserva de nióbio. Antes de terminar o governo, ele vendeu o lítio da Bahia, do Vale de Jequitinhonha, fez um acordo lá com a Starlink e com a China também, para levar o lítio do Brasil. Então, assim, para bateria, né, de carro elétrico. Então, assim, o que ele poderia fazer, ele não fez, e ele não pôde fazer porque ele sabe que quem controla é muito maior do que ele. Sim. Então, assim, existe um sistema por trás de tudo. Então, quando o político sabe trabalhar dentro desse sistema, ele permanece. Sim. Se ele não quiser, se ele vê, não, isso não é para mim, ele... E sabe quem foi um político que é um depravado que denunciou isso? Alexandre Frota. Num podcast ele falou, a gente entra na política querendo o quê? Ajudar o povo. Quando você vai lá e você vê o que é, você não consegue fazer nada. Não consegue. Porque quem manda é o partido, não é o político. É verdade. Então, por exemplo, nós vamos ter a reforma, o imposto mais caro do mundo. E vai ser aprovado essa semana. Quer dizer,
como um político vai afundar o seu povo. Você está rindo? Então, o que acontece? Só que aí entra essa questão do que, como eu falo sobre isso, é uma realidade tão forte que as pessoas não querem acreditar que isso existe. Não, eu acredito, por acreditar, eu fico espantada. Sim. Porque eu não tenho o que fazer. Você fica... Aí entra a questão do Apocalipse, porque as pessoas olham para o Apocalipse, não, o Apocalipse é um livro de destruição, não. Por que o diabo não quer que as pessoas entendam o Apocalipse? Porque o Apocalipse não manifesta somente a ira. O Apocalipse revela o triunfo do bem sobre o mal. Quem é que vence no final? O diabo vai ser amarrado por 1000 anos, depois vai ser lançado no lago de fogo. Todos que se esqueceram de Deus vão ser lançados no lago. Só que todos que fizeram a vontade de Deus e se voltaram a Deus vão permanecer eternamente na Nova Jerusalém. Então, o Apocalipse é um triunfo. Tem um final feliz, né? Não é um final triste. Não é um final triste, não. Então, no Apocalipse, quando a pessoa ela foca, por exemplo, aonde que eu encontro resposta hoje para o mundo, é no Apocalipse. Se você pegar o Apocalipse e olhar para o mundo que nós estamos vendo, você está vendo fomes, sim, pestes, destruição. Está escrito ali. E a questão é que a mídia notifica isso, que vai piorar, que não temos como controlar a Nunca fome. foi tão fácil. Mas a gente, pastor, a gente acha assim, mas Deus existe, Deus vai mudar, não. Entendeu? Mas ele não pode mudar, na verdade. Deus não vai fazer nada. Não pode, porque está escrito ali. Ele não pode ir contra a própria Não pode, a própria palavra não pode. Eu perdi, o professor André acompanhou na eleição, quando eu já falei antes de terminar a eleição de 2022 que o Bolsonaro tinha perdido já. E quando o povo foi pra frente de quartel, eu falava, sai que vocês vão tudo pra cadeia. Eu falava isso e eu perdi muito segredo. Eu era criticado, o senhor virou comunista, e não sei o que. Eu falei, não, eu só tô enxergando o mundo como as coisas são. É impossível ele permanecer no poder. Tá acontecendo. Né? Porque aí o pessoal falava de 64. Olha o sistema 64. Naquele momento era interessante pro Brasil não ser o que tá caminhando para ser agora. Aí você tinha Igreja Católica, governo americano, a Globo, a mídia, todos apoiaram o 64. Quem estava apoiando o Bolsonaro? Ninguém. Outra coisa, o exército não obedece ao presidente. O exército obedece ao governo oculto. Então não existe que o presidente ele não conseguia fazer nada. O exército nunca se colocou ao lado do presidente. Nunca, em nenhum momento. Que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Então eu dizia isso e o povo dizia, mas por quê? O povo estava hipnotizado, como está ainda hipnotizado, achando que ele pode fazer qualquer coisa pelo... Não consegue. Como ele não conseguiu, ele não consegue. E você vê que o que aconteceu... O Brasil é um reflexo dos Estados Unidos. Donald Trump perdeu, invadiram o Capitólio. Bolsonaro perdeu, invadiram os 3 poderes. O que acontece? O governo americano não fez o que o Brasil fez. Como o governo americano não fez e o Brasil viu que perdeu tempo, lá eles podiam impeachment o Trump no início. Ele a diferença foi essa. Só que no Brasil o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo, já tiraram, tornaram ele inelegível. Não volta mais. Você está entendendo? Então é um sistema. É um sistema. Só que, e quando você olha vamos olhar para isso através do Apocalipse, é o espírito do anticristo preparando o mundo para um controle totalitário e para uma única moeda, um único governo e uma única religião. Então, mundial, sim, uma estrada pavimentada já para o anticristo. É um caminho aí que eu vejo hoje, que em pouco tempo aí a gente vai ver eles vão desestabilizar o mundo através da crise migratória, né? Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália vai ruir. É muito imigrante. Assim como a França. Tá? E vai haver uma recessão, o governo americano não vai aguentar o baque. Então teve um colapso agora, uns 2 meses atrás, a bolsa caiu. Lá em Tóquio, lá teve que encerrar para não quebrar a bolsa. Então já está tendo os Estados Unidos está com uma dívida de 36 trilhões de dólares e agora, outubro, 159 países vão aderir ao BRICS, né? O sistema monetário do BRICS, saindo do petrodólar.
Então, como os países eram escravos do dólar, eles estão se libertando. Isso aconteceu dia 12 de junho, que o príncipe da Arábia Saudita não renovou o acordo petrodólar, que era a garantia da soberania americana, era o petrodólar. O que era? Todos os países tinham um acordo. Por exemplo, se você quebra o acordo, os Estados Unidos vinha e embargava, sancionava, ninguém pode negociar com esse país, como aconteceu com a Venezuela. Só que com o novo sistema chinês agora do BRICS, que é a Rússia, a China, a Índia, o Brasil, a Arábia Saudita, a África do Sul, o Irã, e a Arábia Saudita não renovando, eles criaram uma moeda digital para não negociar mais em dólar. Então o que acontece? O dólar vai para o espaço. O dólar ele vai perder 50% do valor até 2030. Quem fala isso é economistas. Não é o... Jesus já voltou. Não é um pastor que está falando, são economistas. Então assim, só que a quebra dos Estados Unidos quebra banco e quebra o país inteiro. Então vai gerar um colapso, não vai ter emprego. O próprio Donald Trump agora em campanha falou que pode acontecer pior do que 1929, que foi a recessão americana. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, as pessoas começaram a jogar dos prédios. É o desespero, né? E eu tenho falado, né, professor? Eu falo isso, vai acontecer um bug que tem muita gente que vai dormir milionário e vai acordar pobre. E aí tem outra coisa acontecendo, que os maiores acionistas de bolsa de valores estão tirando as suas ações das bolsas de valores. Já começou assim. Então já começa um sistema que vai colapsar. Então assim, e isso vai gerar uma crise. E quem é que vai pedir a paz? Ou surge alguém para me salvar? É o próprio povo. Então o mundo está sendo preparado para isso. Vai então, clamar assim, por um libertador. Alguém tem que aparecer para solucionar o problema. Mundial. Então é tão claro que muita gente não quer acreditar. E sabe o que mais me dói? É mister. O que mais me dói é o seguinte, por exemplo, o Mark Zuckerberg é o dono do Facebook. Janeiro, né, desse ano, tá na Forbes. Ele tá construindo um bunker. Isso que eu ia te falar. Um refúgio apocalíptico, 1 bilhão e 300 milhões. Aí se você pegar o Sam Altman, que é o dono do ChatGPT, ele tem um refúgio. Todos têm. E aí a gente tem que ser racional. O que é ser racional? Por que um camarada desse está gastando 1 bilhão numa casa? Aí eu perguntar essa coisa para fugir do apocalipse. E que eles sabem que nós não estamos sabendo. Que eles não sabemos. É isso que tá. Existe algo em curso. E aí isso me choca, né? Eu tive agora lá em Nova York, na frente da Times Square, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, eu mostro. No dia que eu tava lá foi em julho. Tá lá o relógio, 5 anos, daí tá lá, no dia que eu tava lá, era 5 anos, 2 dias, tal, para o fim do mundo. Então tá lá na frente da Times Square nos Estados Unidos, por causa o mundo vai colapsar em questão climática. E tem a agenda 2030. Então veja bem, existe algo, existe o relógio do apocalipse, todo mês de janeiro eles divulgam o cronômetro do relógio do apocalipse, né, que nós estamos a 100 segundos da meia-noite. Então o que é tudo isso? Existe um sistema. E o que me dói é que esses camaradas acreditam que o apocalipse vai acontecer. Só que o crente, ele está com a Bíblia, com 22 capítulos, revelando tudo isso, mas não quer acreditar que o apocalipse vai acontecer. Não, isso vai demorar. Isso não, eu não acho que vai demorar não, porque... Tem uns que falam que o apocalipse é simbólico. Não, já aconteceu, né? É porque a tendência que a gente fala assim, a gente pede a Deus, né? Mas tá escrito que falou que o amor se esfriaria. Você vê aí pai matando um filho, filho matando um pai, suicídio, não se tem mais amor. Hoje você sai na rua, você dirigir, é uma xingação, um xingando o outro, e só porque encostou já tá dando um soco, entendeu? Então você tá num mundo que realmente tá difícil, e eu falo, gente, a gente tem que crer, claro, evidente, não é que vai melhorar, você tem que pedir o livramento para que não aconteça com você certas coisas, porque
É a própria natureza, entendeu? Eu não sei, eu fico assim até sem palavras, porque eu fico pensando com essa cabeça, porque o tema é pesado, porque assim, os mistérios de Deus, eu sempre falo assim, gente, antigamente eu questionava quem é Deus. Tá, Deus fez Jesus não sei o quê, gerou no 90, tá, mas quem fez Deus? E quem é Deus? De onde vem Deus? E quem que é o Deus do Deus do Deus do Deus? Você não é infinito, você não consegue chegar E Deus é o quê? Não, Deus é energia, Deus é não sei o que, a natureza, Deus é a árvore, isso aqui, Deus está em todos os lugares. Mas fica difícil você responder, você não consegue, porque são os mistérios. Agora eu fico falando, vocês têm que guardar comida, ensinando como é que faz para conservar não sei o quê, vai ter um apagão, que vai ter não sei o quê. Aí você começa a ficar, e aí você pega seu dinheiro, não que não tenha passado pela minha cabeça, eu tenho um dinheiro para receber de um negócio da justiça aí, o dinheiro que eu recebi, eu vou no mercado, vou tocar comida. Eu digo, não está amarrado, não vou tocar nada. Tem gente fazendo curso, vendendo curso para isso. Estão enriquecendo com esse negócio aí. Exatamente. Aí eu falo assim, Jesus, como é que vai ser? Então, o que acontece? O desespero, porque a gente está vendo, e a pessoa desespera. Quem tem fome tem pressa. Você vê um filho seu passando fome, por que muita gente às vezes mata, rouba, por quê? Por causa de comida. E vai estar um querendo matar o outro. 3 dias sem comer gera loucura. Gera loucura. O ser humano não está preparado para isso. Então aí a gente começa a ver, o tempo todo a gente está com medo. Você falou um negócio de... o celular. Se o meu celular estiver ligado aqui, se eu estiver conversando qualquer assunto, depois eu vou ligar e falar assim, poxa, Mr. Zé, eu gostei de um tênis, não sei o que, daqui a pouco uma pessoa de propaganda de tênis que vem aqui para mim. Por que isso? Você vai desligar, ele está te monitorando. Ele está me monitorando. O meu telefone aqui é o 5G. Então, assim, tudo que eu falo, aí a pessoa fala assim, Márcia, tem que desligar acho que, se eu não me engano, é o Bluetooth, se eu não me engano, tem que deixar desligado. Mas tudo que você conversa, ele está ouvindo o que você está falando. Não precisa estar ligado, o celular desligado, ele está te ouvindo. Televisão, né, pastor? Dentro da casa. 4K, conectado dentro. Tudo que tem conexão à internet... Então, você vai começar a viver dentro de uma prisão, você não vai conseguir fazer nada, monitorando. A ideia, o que as pessoas não entendem, né? Existem 3 princípios, né? Por exemplo, o que o diabo quer? Ele quer imitar a Deus. Então Deus, ele é onipresente, onisciente. E aí existe a questão do sexo neutro, que eu vou falar. Então, por exemplo, primeiro, vamos começar pelo sexo neutro, que é essa ideia de sexo neutro, que você nasce. Qual é o único lugar que o sexo é neutro? Mateus 22:30. No céu nós seremos como os anjos. Não se casa, nem não se dá em casamento. Casamento não tem sexo. Neutro. Então o que o diabo quer? Ele quer criar um paraíso na terra a ideia, o império dele. Olha. Segunda coisa, onipresença. O celular é a onipresença satânica. Então as pessoas não têm noção do rastro, né? Existe uma série da Netflix que fala sobre isso, que são os próprios criadores dos algoritmos. Agora, qual é o nome da série? E não é um documentário, né? Dilema das redes. O nome do documentário lá vai mostrar. Por exemplo, o sistema ele é criado para você ficar hipnotizado na tela. É por isso que você recebe direto notificação. Você ficar muito tempo sem o celular. Eles já testaram até questão de humor. Você acorda feliz. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Você pegou o celular, teu humor muda. Eles começam a jogar postagem só negativa. O teu cérebro já inverte a programação. Isso tudo está lá no Dilema das Redes. E são os criadores do algoritmo. Só que, se você pegar o sistema do Google, todos os lugares que você foi, todos visitou, está registrado. Aqui tem como você pode fazer, eu nem entro aqui para saber quantos passos, saber o que horário, saber onde que eu fui, o que eu fiz. Quais lugares? Avaliar o lugar. Outra coisa é a onisciência. E aí a gente está caminhando para a onisciência satânica, que é a 5G, ela vai soltar para o quântico, né? Tecnologia quântica e internet quântica. O quântico é espaço e tempo. Então ele tem como prever a questão de espaço e tempo. Então já está sendo testado na China e já está sendo testado em seres humanos. Eles já fizeram com um chip implantado em cérebro, a pessoa pensando, a tela desenhou o que as pessoas estavam pensando. Você não pode nem falar mal de um irmão, né? Então imagine para onde nós estamos caminhando. E aí vem outra coisa, a questão da tela em si. A tela, o celular já é parte do corpo.
Então, É a mais pessoa viciante acorda, do que a droga, né? o pessoal acorda, celular. 24 Antes de horas. dormir, O exemplo somos nós aqui, cada um com seu celular. Do lado. Eu tô nem Então, usando, mas tá aqui. Eu desliguei o meu, tudo bem, mas puxa aqui do lado também. Você sai pra rua, esqueceu o celular, você já Nossa, fica mas tudo desesperado. acabou. E aí entra a onisciência, que é, através da tecnologia, a gente está caminhando para o transhumanismo, que é conexão total com máquina. Então, e a conexão total com máquina, ela é automaticamente o totalitarismo, que é o quê? Tudo que você faz estará conectado, registrado e monitorado. Aonde só você encontra resposta para isso? Apocalipse 16:13. E fez que a todos, grandes e pequenos, livres e pobres, livres e servos, rico e pobre, que seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa estar ligado a dinheiro, a finança, ninguém possa comprar ou vender. Então a gente está caminhando, veja bem, dentro de um sistema que tudo vai ser monitorado, até o que você pensar pode ser previsto, não que vai adivinhar, pode prever diante da tua ação. E a gente está chegando no fim do dinheiro físico. Ninguém mais carrega dinheiro. Não. Você pergunta a uma pessoa, você prefere receber moeda O Pix. ou Pix? A maioria que Agora Pix, eu lido tá As empresas já estão Tudo. sendo programadas a não receber mais dinheiro. Né? O Brasil já começou a queimar dinheiro antigo e vai queimar todo o dinheiro através do Drex. Então, o fim do dinheiro físico é a escravidão total na humanidade. E aí, por trás de tudo isso... Por trás de tudo isso existe um sistema de controle. E aí, a inteligência artificial está ligada inteiramente ao governo do anticristo, que é rastrear. E só quem tem o poder de fazer isso, de saber o que está dentro da sua mente, de saber quantos passos você deu, de a palavra não sair da tua boca e conhecer só Deus. Só que e aí que eu vejo o limite que Deus está dando. Existe um limite que Deus não vai permitir. Então a gente está nesse limite. Por exemplo, se você estudar sobre tecnologia quântica, nanorobôs, na medicina, em pouco tempo cegos vão enxergar, mudos vão falar, paralíticos vão andar através da inteligência artificial. Quem é que tem o poder de fazer tudo isso hoje? A gente crê que Jesus cura, que Jesus liberta. Então veja bem, quem é que vai ser cultuado e adorado? É a ciência. Então, assim, esse limite Deus não vai permitir, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E é aí que nós estamos no limiar mesmo. Você vê que já está ultrapassando limites. A religião da ciência, né? Sim, a da inteligência artificial. Ela já está sendo cultuada. É porque eu tenho um amigo que ele perdeu a visão, tem 40 anos. Ele, foi um assalto, tomou um tiro aqui no rosto, rapaz novo e tal, perdeu a visão. Então você imagina, se você já nasce sem enxergar, é uma coisa. Agora, quando você enxerga no auge da carreira, da vida, ele tinha 36 anos, novo, o que aconteceu com isso? A destruição dele. Perdeu a mulher, porque a mulher não aturou para cuidar do cego, ficou inútil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela assim, eu vou carregar isso o resto da minha vida. E aí ele tem a esperança, entendeu? De que vai ter um projeto que já está em andamento aí, de uns chips aí, que a pessoa que não enxerga vai colocar. Você imagina, ele está na esperança de que a ciência vai trazer a cura, onde Deus, na verdade, é que pode nos dar a cura. Então vai tirar a glória de Deus, entendeu? E entra outra, não é só isso. A gente tem na Alemanha e nos Estados Unidos lá agora a questão de muitos milionários estão congelando o corpo, né? O cubo de gelo, que eles acreditam que a ciência vai ressuscitar o corpo, que é o caminho para a imortalidade. Na realidade, eu vou te tirar eles estão tentando transplante de cérebro. Deus não vai permitir. Então tirar a cabeça, eu vim tirar a cabeça. Transplante de cérebro. Como é que esse homem que eu não quero nem falar o nome Elon dele? Musk. Exatamente. Sim. Gente, criando... Ele foi jantar com uma mulher com robô. Pelo amor de Deus, gente. O cara tá quer dizer, tá louco, né? Tudo bem. Claro, evidente, a ciência tá aí porque foi Deus que deu, né? A gente tem que capacita, você vê que faz a cirurgia, que... A ciência está muito evoluída, coisa que antigamente, para você descobrir se era homem ou mulher, você não sabia quando estava grávida, o que seria seu filho. Acabou a graça, né? Porque a gente era fator surpresa, hoje a gente sabe se vai ser mulher, se vai ser homem, se já vem com defeito, se não vem com defeito e tal. Por um lado, a ciência avançou,
Mas, por outro lado, tirou o fator que é da natureza, que é a surpresa. De você saber se era um menino ou uma menina, você fica naquela expectativa. Já não tem mais graça, o neném nasce. Já sei que é menino, o que é menina. Então, a ciência é de Deus. Só que a gente, eu quando faço alguma coisa, por há pouco tempo fiz um procedimento aí, e eu falei lá no centro cirúrgico, na vista. Aí eu falei eu agradeci para os médicos, abaixo de Deus, obrigado, porque correu tudo bem. Entendeu? Então, assim... Eles são usados por Deus. Eles são usados por Deus. Eu falei assim, que seja as mãos... Eu oro dessa forma, que seja as mãos, Senhor, coloca alguém capacitado. Porque Deus não vai descer aqui na terra, que ele vai botar os pés dele lindo, maravilhoso, aqui, para fazer uma cirurgia em você. Ele pode fazer no automático que você pedir, mas ele vai capacitar alguém para te usar, que eu digo, os verdadeiros amigos são os anjos, que eu acredito, Deus, meu amigo, é um anjo que Deus colocou na sua vida, para ali te falar, dar uma palavra, alguma coisa, porque nem todo mundo está preparado, você nem consegue ver a glória de Deus, você imagina, você olha para o sol, você consegue enxergar? Não. Imagina, você bota o escuro, você bota tudo, você fica chorando. Então eu tenho muito medo, eu acho legal a ciência, mas também tenho muito medo da ciência, porque você acabou agora de falar, pastor. Porque a gente vai começar a acreditar só na ciência. Que Deus o quê? E muitos pastores já estão aderindo a essa visão, né? Científica, tirando totalmente a base bíblica, né? Eu torno a dizer, eu acredito na ciência porque Deus deu inteligência pra gente, sabedoria, mas eu acho que é Deus que está ali movendo, é a mão de Deus. Eu fico aqui, eu tô aqui não é balada, respirar, porque esse é um assunto que isso vai longe, é difícil da gente também aceitar. Tem coisas também que a gente tem, mesmo escrito, cada um tem uma interpretação da volta de Jesus, aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que morreu, o que acontece? Está no céu ou está no inferno? Onde que é? São 3 céus, são um céu, onde que fica? Como é que é? Então, tem o texto ali dizendo que Jesus volta, outro que rebate. A gente começa a ficar... nessa questão, para nós concluir, que eles estão chamando lá já. Tá, sim. Entra na questão seguinte. Eu sou pré-tribulacionista, eu acredito no arrebatamento da igreja, mas eu não entro em debate nessas questões, né, apesar de ter um embasamento bíblico claro para o arrebatamento, que são 2 textos, né? 1 Coríntios 15:51 e 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, que fala sobre a volta de Cristo, João 14 e tal. Mas eu digo assim, o nosso maior patrimônio é a nossa salvação, né? Se você estudar sobre a igreja primitiva, eles acreditavam que seria arrebatado. Todos os apóstolos morreram acreditando que seriam arrebatados. Para aquela época. Os nossos pais na fé e os que morreram acreditando que seriam arrebatados. E a Bíblia diz que Cristo tem em vós a esperança de glória. Então assim, a gente não precisa esperar as coisas acontecer para estar pronto para a volta de Jesus. Eu preciso estar pronto. Essa é a visão. Se ele vem no meio, no final ou antes, eu tenho que estar pronto. Eu posso sair na rua e não voltar para casa. Sim. Então, eu tenho que estar pronto. Então, e aí as pessoas falam, como é que eu sei que eu estou pronto? São 2 coisas bem simples que eu falo. Primeiro é a consciência limpa, que é veste branca. O que é veste branca? É consciência limpa, você está em paz. E estar em paz é paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. Não tem como você estar em paz se você não está em paz com alguém. Então, se você está em paz... Segundo, é azeite na lamparina, que é preservação do Espírito Santo, relacionamento com o Espírito. Então, se a pessoa tem relacionamento com o Espírito, está com a consciência limpa, ela tem que dormir, acordar em paz, louvar a Deus, porque se Jesus voltar, ela vai subir. Se ela morrer, ela vai para o céu. Sim. Então essa coisa está sendo roubada de nós, porque o evangelho hoje é um evangelho da terra e não do céu, né? Tem pastor, eu já tive a tristeza de pregar em igreja, uma vez pregando sobre a volta de Jesus em Goiânia, o pastor se levantou e disse, volta agora não, Jesus, porque aqui tá bom demais. Porque todo mundo fala, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Ninguém quer. E tem um amigo meu, youtuber também, ele foi na casa de uma pastora, e falando da volta de Jesus, aí a pastora falou, Jesus seria muito injusto se viesse agora. Agora que eu consegui minha casa, tem piscina, acabei de comprar um carro novo, nem vou desfrutar. Gente, quer dizer, a mentalidade só que essa é uma mentalidade que eu vou dizer aí de 90% dos cristãos não quer que Jesus volte.
Mas por quê? Por causa do evangelho que está sendo pregado agora. Só prega a terra, Deus vai te dar vitória, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, você vai vencer, você isso, você aquilo. E não há mais espaço dentro do sermonário hoje para arrependimento, o juízo de Deus, o apocalipse. E nossos pais, né, pregavam o arrependimento. Né? Arrepender-vos, pois, é chegar no essa ausência, ela vem do altar. Infelizmente, o povo está disperso. Você vai, campanha, revelação, né? Congressos. E o que é real mesmo, que é o céu, as pessoas está sendo roubado dentro do próprio cristianismo. Isso é algo, é profético, né? É bíblico, porque se você pegar Laodiceia, é a última fase da igreja. E é a Laodiceia que nós estamos vivendo hoje. Isso que é a palavra que nós estamos vivendo hoje. É Laodiceia, então... Que Deus nos guarde. Amém. E guarde a nossa família. Amém? Gente, que foi, infelizmente. A coisa ia durar a noite toda. Ia virar um culto. É um seriado por parte. Uma vigília, né? É uma vigília também. Mas o pastor também tem compromisso agora. Mas olha, pastor, dá vontade de ficar aqui só ouvindo. Isso é o que eu chamo de alimentação espiritual. Sim. Porque... na verdade, a tua mente, você vai ouvindo, você vai ficando até meio tonto, mas você vai começar a entender, é verdade, é isso aqui. Vai ter a esperança, né? Porque o Apocalipse é isso, é trazer esperança. Trazer esperança. Né? Consolo, o apóstolo Paulo, né? Consolava com essas palavras, porque né? Porque o que a gente está vivendo agora com o Apocalipse é o pânico. Porque, entendeu? Olha, tá aí o mar que invadiu, é terremoto. Então você está esquecendo que a morte chega para todo mundo, em qualquer momento. Só que nós somos, a carne aqui é podre, nós somos alma e espírito. Para onde vai? Para onde vai? Para quem? Eu deixo essa pergunta aqui. Para quem você vai entregar a sua alma, o seu espírito? Isso você tem... Há dois caminhos e uma escolha. Né? Exatamente. Porque se eu até me coloco às vezes num lugar que tem hora que você, ai meu Deus do céu, ai por que isso, Senhor, por que não sei o quê? A gente tem que falar, pra que isso? Porque o porquê, a gente não tem que questionar Deus. Pra que isso tem que acontecer? Tem que acontecer porque é bíblico, mas a gente não quer morrer, a gente reclama da vida que tá difícil, mas pastor, ninguém quer morrer. Se o senhor falar que ele quer morrer, eu quero morrer, aí... E tem muitos que têm dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo, não entendem, mas primeiro tem que saber o porquê da primeira vinda, né, pastor? Sabendo a primeira vinda, ele vai... É verdade. Agora eu fui profundo, pastor. Isso é verdade. Pastores, por favor, se quiser deixar mais uma vez o contato de vocês, né, para poder... O pastor também deixou... O senhor não falou do seu contato aqui no Rio, né? Não. Já do seu canal, fala, por favor, aí para... Não, o canal junto com o pastor. Junto com o pastor. Mas assim, contato, alguém que quiser visitar, ofertar, sei lá, qualquer coisa que possa caminhar, ajudar em alguma situação, que alguém possa estar ali ofertando alguma coisa, nem que seja uma palavra para receber do Senhor, entendeu? Deixa aí. O contato do telefone é 21 987 96 5400 aqui do Rio. Né? Nosso projeto fica ali na... Avenida Marechal Rondon, 2675, em frente à Universidade de Celso Lisboa. É o projeto Arrependa-se ali da base missionária, que nós temos ali, junto com o pastor Carlos Cardoso. Né? E estamos aí nessa... Olha, desculpe, vocês, por favor, isso aqui é de praxe. Vocês vão tirar uma promessinha, cada um aqui, e em cima dessa promessa aí, o senhor vai dar uma palavra. Amém. Eu quero pedir só para os irmãos me seguir lá, PR Carlos Cardoso, Facebook, Instagram, YouTube, é PR Carlos Cardoso com Z, e estude sobre essas coisas. A gente tem um grupo muito grande, sempre teve terremoto, sempre teve maremoto, sempre teve guerra, né? Eu falei isso hoje para eles. As pessoas falam isso, mas não é nunca mundial, da forma, por exemplo, nunca teve uma pandemia mundial. Não. Foi a primeira. Foi verdade. Foi um teste de controle. Todo mundo obedeceu, todo mundo usou máscara, todo mundo ficou em casa, todo mundo... Então aquele foi um teste. As pessoas nunca... E a obrigatoriedade. Você tem que tomar para você voltar para trabalhar. Todo mundo correu. Eu tenho um pastor amigo meu que foi para os Estados Unidos. Tomar para poder dizer, agora eu estou livre. Mas, por exemplo, acho que a Ana Maria Braga tomou todas e está com a quarta vez com a mesma enfermidade. Então, assim, e quem está pegando, que tomou, está pior do que quem não tomou. Então... Né, eu uso sempre o exemplo, eu fui em Fortaleza, eu não tomei, fui em Fortaleza, não pude comer e não pude me hospedar. Quer dizer, a minha liberdade foi tirada. E isso é totalitarismo. Então foi um teste. Foi mesmo, sabe? Então as pessoas não enxergam, as pessoas não enxergaram isso. As pessoas acharam que não, é ciência, tem que tomar, isso que vai salvar e tal.
mas ninguém pensou, né? Então, assim, dê 2 passos para trás e comece a estudar. E quando você for estudar, você vai ver que é muito maior do que tudo que a gente falou aqui. Sim. Então, é bom estudar. E isso não gera medo, isso gera, quando você estuda dentro de uma visão apocalíptica, você gera esperança para o salvo, gera Deus está cumprindo a sua palavra, e eu sou privilegiado para fazer parte dessa geração, porque eu vou ser arrebatado. Então essa é a visão, essa é a visão. Amém? Deixa eu ler aqui, os irmãos estão... o Rei, ó Senhor, é mais bonito de todos os homens, e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. Salmo 45, verso 2. Olha o versículo que eu peguei. O rei é bonito e faz discurso belo, e Deus tem o abençoado. Se ele era bonito e fazia discurso abençoado, é porque Deus estava com ele. Amém? Sim, amém. Deus abençoe. Amém. Daqui que vou Gabriel vai colocar lá. Não vai ali? Você pegou? Pode falar, pastor. Vou ler aqui o Salmo 84, 11, que diz: o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Nossa luz nos escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Salmo 84, 11. Já quero agradecer aqui a minha participação. Tenho a honra de estar com o pastor Carlos Cardoso, junto com vocês, também conhecer a Igreja de Jesus Expressa, sempre uma honra, E é uma promessa de Deus. Deus disse que ia sempre me colocar em lugar de grandes homens de Deus, como príncipe do seu povo. E hoje Deus está cumprindo, essa promessa. Então eu creio que, como eu falei lá atrás, Deus me mostrou assim o que não era para fazer. Quando Ele me falou isso, eu disse: Senhor, por que tem me mostrado as coisas difíceis dentro das igrejas? Disse para você ver e não fazer o que eles fazem, Então foi uma grande responsabilidade para a minha vida, E hoje estou aqui no Rio de Janeiro cumprindo a missão, fazendo a obra de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe a vida de vocês, sua família, os seus projetos. Quando quiser pode voltar, vamos conversar mais um pouco, porque o assunto é sempre muito interessante, entendeu? Me edificou muito, aprendi muita coisa aqui, foi uma aula, Foi uma aula, e tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, que vai nos assistir, vai também pensar. Porque... Aliás, inscreva-se no nosso canal, vocês também. Por favor, inscreva-se no nosso canal, por favor, dê seu like. Vou te contar podcast. Vai lá, se inscreve, dá uma força pra gente lá. E você também que quer participar aqui do nosso podcast aqui do Rio, que tem assunto pertinente, que tudo leve a Deus, entre em contato com a gente para a gente poder agendar para vocês virem aqui. Porque aqui é assim, o papo é reto pro céu, entendeu? Todo mundo pode falar o que quiser, mas desde o momento que esteja comunhão com Deus, que creia nesse Deus que a gente crê. Porque senão o que a gente está fazendo aqui? Entendeu? A gente está aqui por um objetivo. Que dessa forma é que a gente quer levar para as pessoas que estão nos assistindo que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. Então basta você crer. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada. Amém.